E vamos continuar falando sobre educação. O governo federal tenta suspender no STF um precatório de 2,7 bilhões de reais do Fundef para o estado do Ceará. As informações agora com Carlos Silva. O governador Camilo Santana, do PT, foi surpreendido nesta quinta-feira com a informação sobre uma decisão do governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, AGU, de tentar suspender no STF a ordem dada ao Executivo para o pagamento de 2,7 bilhões de reais correspondentes a diferenças de recursos do antigo Fundef, hoje Fundeb, para o estado do Ceará. A AGU também pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que abra uma conciliação sobre o tema. O argumento da AGU é de que as despesas com condenações judiciais para o próximo exercício financeiro tem a condão de causar um verdadeiro colapso nas finanças federais e no próprio funcionamento da máquina pública, na medida em que provocam um estrangulamento dos recursos discricionários federais. A preocupação manifestada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a conta elevada com os precatórios, dívidas reconhecidas pela Justiça contra as quais não existe mais contestação, levou o governo federal a articular a suspensão do repasse do dinheiro da área da educação. O pedido da AGU foi feito no âmbito de uma ação civil originária, a CO, movida pelo estado da Bahia, que tem 8,7 bilhões de reais a receber do governo federal em 2022. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A briga, o conflito, nesse caso, o jornalista Beto Almeida, é para evitar esse pagamento elevado de precatórios que, pelo orçamento da União de 2022, serão pelo menos 89 bilhões de reais. E nesse pacote de dinheiro que a União precisa pagar, tem também ações judiciais que foram ganhas por cidadãos, por pessoas físicas, por empresas, que são chamados precatórios. E o governo começa a se movimentar para tentar barrar de uma só vez esses 16 bilhões de reais para os estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco e Bahia. Nesse conjunto, como bem disse o Carlos Silva, estão os 2 bilhões e 700 milhões de reais do estado do Ceará, que correspondem a diferenças que lá no passado a União não fez a complementação do dinheiro do Fundef para os estados e municípios. No total, Luciano, aí são 15 bilhões e 600 milhões de reais. 16 bilhões de reais. Juntando aí, arredondando, dá 16 bilhões de reais, que a União está tentando literalmente garfar. Ou seja, não quer pagar. Porque a gente, você explicou bem aí, quando nós estamos tratando de precatórios, são decisões já julgadas, transitadas em julgadas em último grau. O poder público tem que pagar, tem que fazer o reconhecimento dessa dívida. Sobrou pro Ceará sozinho? Não. Tá sobrando pra Bahia, tá sobrando pro Amazonas, tá sobrando pra Pernambuco. A grande questão é que o governo diz que não tem verba no orçamento para bancar outros projetos, como, por exemplo, Luciano, a vitaminada que ele quer dar em cima do Bolsa Família. Quem vai, infelizmente, até o momento, caminhando para pagar essa conta, são os estados, que têm verba a receber desses precatórios do Fundef e simplesmente a União vai empurrando com a barriga. É naquela linha, Luciano. Devo, não nego. Eu pago, não é quando puder, não. É quando quiser. Tem sido essa a relação de dívidas que o poder público, seja ele em várias instâncias, tem com quem está ali para receber dinheiro já do poder público, seja ele cidadão, pessoa física, seja ele empresa ou setor do setor público.